Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar e fazer-se totalmente presente através dessa palavra, trazendo fortalecimento ao nosso coração, correção, instrução, direção de vida e coragem. Bom, quero saber como que tá o coração. Vamos embora para cima? Creio que tá ficando cada vez mais forte, né, meu irmão? Cada vez mais forte, meu irmão. Sei que Deus está trabalhando muito em corações aqui e que em breve nós teremos notícias muito boas sobre essas construções que estão sendo edificadas. Vamos lá colocar mais um tijolinho. Olha, o texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o autor e guerreiro Marcos. Quero ler com vocês o capítulo 8, a partir do verso 14, para aquilo que é a nossa conversa. Diz assim: Os discípulos, porém, se esqueceram de levar comida. Tinham no barco apenas um pão. Enquanto atravessavam o mar, Jesus os advertiu: Fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao saber do que estavam falando, Jesus disse: Por que discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está tão endurecido que não compreendem? Vocês têm olho, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram de nada? Quando repartiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos de sobra vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando repartiu os 7 pães entre os 4.000, quantos cestos grandes cheios de sobras vocês recolheram? 7, responderam. E vocês ainda não entenderam? Perguntou. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, essa é uma palavra que mostra justamente o poder das influências sobre a nossa mente, sobre a nossa alma, o nosso coração, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E um ensino poderoso do Senhor Jesus aos discípulos daquilo que tinha acontecido, tanto com as circunstâncias como a palavra falada, também apontando aquilo que era dito por outras pessoas. Aquilo que ele se refere ao fermento dos fariseus e de Herodes. Tendo dito essa pequena introdução, que eu creio que não exige muito nessa palavra, vamos fazer as aplicações pertinentes e contemporalizar, trazendo para a nossa vida. A palavra diz assim: Os discípulos, porém, se esqueceram de levar comida. Tinham no barco apenas um pão. Irmãos, aqui os discípulos tinham acabado de entrar na embarcação a mando do Senhor Jesus. Os fariseus tinham exigido um sinal do Senhor Jesus, mais uma vez, das várias vezes que eles pediam um sinal do céu, pediam para Jesus fazer um milagre, como se isso fosse mudar o coração deles. E também o Senhor Jesus tinha acabado de efetuar a segunda multiplicação dos pães. E eles entraram para dentro do barco para mais uma missão. Mas eles se esqueceram de levar comida. Mas eles carregavam o próprio pão da vida. O Senhor estava lá. E quantas vezes, irmãos, quantas vezes alguma coisa acontece, alguma circunstância nos acomete, como por exemplo, falta alguma coisa. Falta comida, falta companhia, falta às vezes até um pouco de alegria, não é verdade? Alguma coisa falta. Sempre vai ter alguma coisa faltando, vocês já repararam? Mas se estivermos na presença, irmão, nunca nos faltará. Agora, quando a pressão aumentar, vai ser revelado o que tem dentro. E falta de comida no meio do mar fala justamente disso, de um momento de pressão, de um deserto ali, vamos falar, um pequeno deserto na questão da alimentação daqueles discípulos. A palavra fala que eles tinham apenas no barco um pão, e pelo que parece eles eram 13, os 12 mais um. Então, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 fala assim, E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Essa é aquela famosa passagem que fala assim: eu te levei
para dentro do deserto para saber o que havia em teu coração. E quando a pressão aumenta, é revelado o que tem dentro do nosso coração. Quando falta alguma coisa, quando nós estamos no trânsito, está apertado e estamos com pressa para cumprir um horário, logo naquele momento nós poderemos olhar para dentro do nosso coração. Quando o autor fala a fim de te humilhar, irmão, é justamente numa situação de nós nos colocarmos como humildes, na dependência do Senhor, e provar para saber se nós obedeceríamos ou não Ele. Então muitas vezes o Senhor vai nos levar ao deserto justamente isso, a um lugar de escassez, a um lugar de privação, a um lugar de provação. Eu creio que tem muitas pessoas passando pelo deserto. Eu creio que tem muitas pessoas vivenciando esses momentos agora. E eu creio que essa pregação vai de encontro a esses corações. Olha o que a palavra fala. Enquanto atravessavam o mar fala justamente do obstáculo para atingir o propósito, para atingir o objetivo, para atingir o destino profético que eles tinham junto com o Senhor Jesus. Fala assim, Jesus os advertiu, fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. O fermento dos fariseus, irmãos, fala justamente relacionado ao que ele tinha falado antes. Incredulidade, endurecimento do coração que leva ao pecado. Incredulidade sobre a palavra implantada, incredulidade sobre a própria palavra que estava diante dos olhos deles, a palavra encarnada. E o de Herodes, irmão, é aquele fermento político, é aquele que lava a mão, aquele que não quer fazer as suas escolhas, que quer deixar para os outros escolherem, que não quer se posicionar. O Herodes fala de uma pessoa que não se posiciona, que não escolhe. E durante a caminhada, meu irmão, olha, não vai faltar. Durante a caminhada não vai faltar a instrução do mestre. Ele está falando, cuidado, vigiem, sabe? Prestem atenção no que eu tenho falado, presta atenção na minha palavra e presta atenção no que os outros têm falado. Combina? Não combina, então não vem de Deus, irmão. Fermento é aquilo que leveda toda a massa. O Paulo chega a falar que um pouco de fermento leveda toda a massa, ou seja, é um simples pensamento que Satanás coloca no nosso coração para nos fazer desacreditar, endurecer, pecar ou então até mesmo nos colocar numa posição de não querer escolher. É um simples pensamento, irmão. Por isso ele fala em Mateus capítulo 26, versículo 41, Senhor Jesus, ali perto do cumprimento da palavra, que seria a morte dele, que seria justamente a crucificação, que seria um grande benefício para todos nós, para a remissão dos nossos pecados. Naquele momento, ele diz aos discípulos, Mateus 26, 41, fiquem atentos, vigiem e orem, para que não entrem em tentação, para que não venham entrar em tentação, para que não venham cair na tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitos crentes usam justamente para dizer assim, Deus conhece, sabe que a carne é fraca, e se entregam deliberadamente ao pecado, à dureza do coração, ou até mesmo a uma posição de não querer escolher. Ele sabe, mas ele não concorda com você, irmão. O Espírito está pronto para te aconselhar. Nós devemos submeter a nossa carne ao Espírito. Os filhos de Deus, como diz em Romanos 8,14, são chamados para andar pelo Espírito. Então, decida pelo Espírito, fique a favor do Espírito, olhe para aquilo que o Espírito está falando, olhe para aquilo que Jesus está falando ao teu coração, irmão. E eu sei que ele já tem falado com muitas pessoas aqui, eu sei que ele já tem dado coragem para pessoas atravessar esses obstáculos, a esse mar que está revolto, a essa tempestade, mas em tudo você tem sentido paz, porque eu sei que quem se decide pelo propósito que o Mestre colocou no coração, é nos autorizada a paz, e a paz que excede em todo o entendimento guarda os nossos sentimentos e a nossa mente, ou seja, os nossos pensamentos. Vamos seguir, a palavra fala, os discípulos começaram a discutir entre si, porque não tinham trazido pão. Eu gosto dessa parte, porque, irmão, é bem simples. Quem começa a discutir, começa a ver problema carregando o próprio pão da vida ali, é justamente aquilo que nós começamos a falar. A boca fala do que o coração está cheio.
A boca fala do que o coração está cheio. Nós precisamos observar o que a nossa boca tem a falar. Muitas pessoas se escondem nesse momento. Eu não creio que seja a melhor situação, irmão. Quero trazer um versículo aqui que está em Tiago 3, versículo 2, que fala sobre o falar. Fala assim, ó: todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Olha o que... Prestemos atenção nas informações que Tiago traz sobre o falar do homem. Muitas pessoas creem que, devido ao que estão falando, não deve ser dito. Eu não concordo, irmão. Por exemplo, todo pecado deve ser confessado, deve falar. E se não fosse assim, o próprio Deus e a própria Bíblia não nos instruiria a profetizar. E o que é profetizar? Poderemos tratar como, por exemplo, o haja luz para o caos e o escuro, as trevas que se formaram no fundo do abismo, no começar do planeta. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Profetizar é justamente trazer a solução por meio das palavras. E logicamente isso é um treinamento, é o que Tiago está falando. Todos nós tropeçamos, ele está falando que todos tropeçamos em muitas coisas. Agora, se alguém não tropeça em palavra, agora quem não tropeça em palavra? Quem era aqueles que as palavras serviam de alimento? Pedro fala para Jesus em João 6, versículo 68, para onde iremos nós se só tu tens as palavras que dão vida? Ou seja, palavras perfeitas, irmão. E ele estava dando palavras duras naquele momento, falando a verdade para muitos dos discípulos que não concordaram e se separaram do mestre. Então, nós temos que desenvolver justamente a capacidade entre a confissão de arrependimento e a confissão de fé, até o nosso falar se tornar perfeito como o falar do mestre. Não está dizendo para não falar, não está dizendo para ficar em silêncio, não, irmão, até porque se nós ficarmos em silêncio, nós vamos nos engasgar com tudo aquilo que tem dentro, entendeu? Muitas pessoas se calam, e logicamente, irmão, nós devemos ter sabedoria com quem falar. Nem todos têm maturidade para não julgar, para dar uma palavra, para dar um conselho segundo a palavra de Deus. Devemos ter cuidado, sim, mas devemos observar aquilo que está dentro do nosso coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Os discípulos começaram a discutir entre si, porque não tinham trazido pão, tinha só um, irmão, ele estava escondido lá pelo jeito, e eu vou chegar lá. Olha, a palavra fala assim: ao saber do que estavam falando, Jesus disse: por que discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está tão endurecido que não compreendem. Você percebe, meu irmão, que pessoas vazias de palavras sempre discutem sobre falta? Olha o que o Senhor Jesus, porque discutem sobre a falta de pão. Era o que a boca deles estava falando. Pessoas que estão vazias de Deus, meu irmão, sempre vão discutir daquilo que falta. Me falta um namorado, me falta uma namorada, tá me faltando salário no final do mês, tá me faltando companhia. E aí ela começa a maquinar, a não confiar mais em Deus. E às vezes nos momentos de pressão, meu irmão, às vezes nesses momentos, eles tendem justamente a nos fazer esquecer quem está na nossa companhia. Às vezes nos esquecemos, em momentos de pressão, da presença de Deus, de tudo aquilo que Ele fez para nós. Eles tinham acabado de passar, irmão, por um milagre de multiplicação. Os fariseus tinham acabado de pedir um sinal, e Ele tinha acabado de dar um alerta. Acabaram, esqueceram da presença, irmão. Esqueceram de quem é Jesus, esqueceram de que o mestre pegou 12 pãezinhos, e Ele vai falar isso ali na frente. Esqueceram. Irmão, e se Ele fez uma vez, Ele pode fazer quantas vezes? A graça de Deus, o favor de Deus é ilimitado para aqueles que creem. É ilimitado. Agora Ele nos coloca no deserto o quê? Para provar o nosso coração, para saber se nós temos fé ou não, irmão. Como foi dito no começo, muitos estão sendo provados. E é por isso que muitos poucos são escolhidos. Por quê? Porque optam justamente por fazer com as próprias mãos, por andar na natureza adâmica. Quero ler com vocês um versículo que traduz bem isso que eu estou dizendo. Salmos 16, versículo 11, diz assim, eu quero ler na versão viva, né? Fala assim, o Senhor me mostrará os caminhos da vida. Junto do Senhor sempre há mais profunda alegria. Ao seu lado estão os prazeres
da sua eterna presença. Eu gosto de uma versão, se eu não me engano, é na NVI, fala assim, ó, na tua presença, descobrindo perpetuamente delícias, desfrutamos perpetuamente delícias, e é justamente isso que acontece, irmão, com quem anda na presença de Deus. Mas aqueles homens esqueceram, e o Senhor Jesus, as perguntas deles revelam a pequenez do nosso coração. Jesus estava ali, e eles não conseguiam enxergar, irmão. E o que acontece nesse momento? Ele fala, seus olhos veem, os seus ouvidos ouvem. Será que vocês não percebem que seu coração está endurecido? Essa palavra, irmão, essa palavra foi justamente dado aos fariseus ali em Mateus capítulo 13, quando ele está contando a parábola das sementes que caem na terra, no terreno pedregoso, daquela que cai fora do caminho e Satanás rouba. Está falando justamente da semente. A semente é a palavra e a terra é o coração do homem. Então, a gente muitas vezes vamos nos tornar, meu irmão, os vilões que nós tanto criticamos. Nos tornamos bem parecidos com os fariseus, nos tornamos bem parecidos com Herodes, mas Deus conhece o meu coração, não é verdade, irmão? Nos tornamos parecidos com as nossas influências. Olha o que ele fala, fala assim, vocês têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, não se lembram de nada. Será que não conseguem se lembrar de nada? Essa palavra está justamente em Jeremias 5:21, quero ler com vocês, irmão, é a palavra que ele deu aos fariseus. É a palavra que ele pregou aos fariseus. Bendito profeta Isaías, que vocês veem, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, me honram, me honram com os lábios, mas o coração está cheio de impurezas. E é justamente disso que ele está falando. Agora, através do profeta Jeremias, ele traz a seguinte mensagem. Ele fala assim, escute bem, povo tolo e ignorante, gente que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouve. Isso é o profeta falando. Ignorante, por quê, meu irmão? Falta de conhecimento. E aqui não é da maneira pejorativa. Muitas vezes andamos ignorantes, andamos em trevas acerca daquilo que o Jesus pode fazer. E aí nos tornamos justamente os vilões. Acabamos passando, meu irmão, de oprimidos a opressores. Passamos de agredidos a agressores. Passamos de mocinhos a vilões. Porque o nosso coração vai começar a sangrar inevitavelmente, irmãos. Agora, o que podemos fazer? Podemos justamente acreditar na palavra. Olha, em Jeremias 15:21, o Senhor fala: vou livrar vocês da mão dos pescadores e resgatá-los das garras dos homens violentos ou dos homens maus, em outras versões, como fariseus, irmão. Mas para isso é necessário se separar. Para isso é necessário se consagrar. Para isso é necessário ouvir somente a voz que vem do céu. No versículo 20 ele diz, quando repartir, ele começa a trazer a lembrança. Aquilo que dá esperança, aquilo que Jeremias fala em Lamentações 3:21, quero me trazer à memória aquilo que me traz esperança, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. E ele começa a trazer, olha o que ele fala no versículo 19. Quando repartiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de sobras vocês recolheram? Eles responderam, 12. Bom, às vezes o Senhor nos fará, meu irmão, visitar o passado para lembrar algo bom. Porque, irmãos, 12 eram os apóstolos, sobrou 12 cestos cheios. Ou seja, eles compartilharam tudo que eles tinham naquele momento, entregaram na mão do Senhor, e o que sobrou? Sobrou 12 cestos, um para cada um, que daria para eles e para a família deles. E no versículo adiante, no versículo 20, eles falam o seguinte: quanto repartiu 7 pães entre os 4.000? Quantos cestos grandes cheios de sobra vocês escolheram? 7. Então por que antes o Senhor fez sobrar 12 cestos e agora 7, irmãos? Lembra que no começo dessa passagem tinha um pão que estava lá no barco? Irmãos, alguém ali não creu. Alguém ali nessa segunda passagem dos discípulos já estava contaminado. E era o que Jesus estava tentando dizer. Alguém naquele momento falou assim, não, aquela vez agora vamos guardar aqui, porque talvez ele não faça sobrar 12 cestos. E eu não sei quem são os 5, irmão, mas eu ouso dizer que Judas, que Tomé e que Filipe estavam no meio desses aqui.
Tomé é aquele que é da incredulidade, da mão, né? Judas, o traidor, nem precisa falar. E Filipe é aquele, para onde você está indo, Senhor? Não sabia, de João 14. Então, era alguns que já tinham passado pela prova, mas não tinham aprendido, estavam incrédulos. Então, tinha um pão escondido ali. Tinha um pão no barco. Muitas vezes tem gente assim, né, irmão? Você já viu aquelas pessoas que escondem comida em casa? Aí na casa de vocês não acontece isso, não, é só na minha, né? Esconde pro outro não comer na geladeira, fica com medo de faltar, irmão. Fala da falta, tá na carne, irmão. E agora precisamos entender, às vezes ele vai nos lembrar de algo bom, irmão. Às vezes ele vai nos lembrar de algo bom. E visitar o algo bom é justamente isso que eu falei dos Salmos, capítulos 16. Eu quero ler com vocês. Quando ele nos lembra de algo bom, 1 Crônicas, olha só o que a palavra fala em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 11. Fala assim, busquem o Senhor, sim, busquem a força divina e busquem a face do Senhor sem caçar. Lembre-se dos seus poderosos milagres, dos seus poderosos feitos maravilhosos e da autoridade do Senhor. Mas Eclesiastes 12:1, irmão, ele também mostra algo que nós devemos lembrar, a qual o Senhor está lembrando. Está lembrando de algo bom e de algo que foi uma correção. Uma correção, irmão. Algo que eles deveriam ter aprendido ali na segunda multiplicação do pão e estavam exibindo que não tinham aprendido justamente nessa viagem de barco. Eclesiastes 12:1 diz: lembre-se do seu Criador enquanto você é jovem, antes que venham os dias difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais a alegria de viver. O que Salomão está falando em sua sabedoria, irmão? Logicamente ele está falando de um lapso temporal entre a juventude e a velhice, mas o que ele está dizendo é que justamente nós devemos aprender com as dificuldades da vida que o Senhor sempre esteve lá e que ele pode sim fazer um milagre novamente. Então ele vai trazer a memória para nós coisas boas e vai trazer a memória para nós coisas ruins. Sabe por quê? Porque o passado é conselheiro para que nós venhamos a plantar as sementes certas. Sementes de credulidade, sementes de decisões acertadas, sabe, baseada naquela palavra que está escondida em nosso coração. E aí, no final, para partir para o final, ele fala: e vocês ainda não entendem? Perguntou. As perguntas de Deus sempre revelam a sua grandeza. E as nossas perguntas a ele sempre, aonde está o pão, sempre revelam a nossa pequenez. Ele é o próprio pão vivo. Nós devemos deixar ele nos guiar. Ele é a luz que nos guia e ele tem disposição sempre nos guiar, tanto no meio da dificuldade quanto no meio da alegria. Pode faltar tudo, irmão. O que não pode faltar de fato é a presença do Senhor. Em Salmos 32, versículo 8, ele fala: eu o instruirei e o ensinarei, diz o Senhor. Mostrarei a você o caminho por onde você deve andar. Eu mesmo lhes darei conselhos e vigiarei. Para quê, irmão? Porque eles ainda não tinham entendido que a dependência tinha que ter sido colocada no Senhor. E o Senhor nos chamou justamente para andar na dependência. O Senhor justamente chamou para nos andar de mão dada com Ele. Em Filipenses 4, versículo do 11 ao 13, Paulo entendeu isso. Eu aprendi, e foi algo que ele aprendeu. E nós estamos aqui para aprender, tá, meu irmão? Então não se cobre demais, mas aprenda. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Aprendi a ser contente, tanto humilhado como honrado. Aprendi a estar contente, tanto na escassez como na fartura. E no versículo 13 fala aquele versículo que nós tanto conhecemos. Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu creio, meu irmão, e eu creio, minha irmã, que você pode todas as coisas em Deus. Não abra mão da presença. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês possam ficar com essa breve meditação. A paz do Senhor, até uma próxima. Tchau, tchau.